Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Aqui é a Simone em mais uma Quarta Egípcia, nossa leitura semanal dessa coleção incrível do autor preferido aqui do canal, o Christian Jaque. Pessoal, vamos lá. Semana passada a gente terminou a leitura com Clara, a mulher sábia, tirando uma olhada das ferramentas dos artesãos. E essa semana, o que será que nos aguarda? Por favor, deixe o seu comentário, deixe o seu like, se inscreve no canal se você assim desejar, mas continua acompanhando as leituras. Vamos começar? Capítulo 41. Eis o culpado, disse quem rira Néfero silencioso. O mestre de obras examinou um pequeno retângulo de cobre coberto de azinhavre, o que dissimulava as fórmulas profundamente gravadas no metal. Conheço esses textos, continuou o escriba da tumba, arranhando-os com a unha. Eles vêm de um manual de magia negra e provocam a decomposição dos objetos que um ambicioso não pode ter e por isso prefere destruí-los. Onde estava esse malefício? Ele foi inserido na parede do fundo do quarto forte, que já havia sido examinado de ponta a ponta. Graças à energia desprendida pela mulher sábia, esse pedaço de metal tornou-se visível, portanto inofensivo. Um de nós tem a alma bastante pervertida para cometer um delito como esse. E se ele continuar? Com certeza essa é a intenção dele, concordou quem rir. Mas será uma árdua tarefa. A mulher sábia e as sacerdotisas de Hathor estenderão uma rede protetora sobre todas as construções do lugar da verdade, e nosso homem não poderá atravessá-la. Não é inacreditável? Esse ataque só pode vir de fora. É o que desejamos, Néfer. Porém, sem dúvida, a verdade é mais cruel. Você está consciente de que a escavação da tumba real será um trabalho perigoso? Acha que eu sou menos corajoso do que minha esposa? O escriba da tumba preza pela segurança do mestre de obras e exige que sejam tomadas medidas para que ela esteja garantida. A presença de Paneb é suficiente? É o mínimo. Gostaria de outras mais. Devo pensar em construir e não em me proteger. Se a menor suspeita pesasse sobre ele, quem rir, e o chefe souber que já teriam intervindo. Por isso o traidor não estava aflito. Continuaria a trabalhar na equipe, respeitando escrupulosamente as instruções do mestre de obras e fortalecendo os laços de amizade com os colegas. No entanto, assumira muitos riscos ao inserir o retângulo maléfico de cobre entre as duas pedras do quarto forte para inutilizar as ferramentas, semear a confusão entre os artesãos e retardar o início das obras. Temendo ser surpreendido, ele não pudera dissimular o mal-olhado com o cuidado que gostaria. Essa era a razão pela qual sua manobra fracassara. O escriba da tumba e a mulher sábia haviam conjugado esforços para repelir aquele ataque, e o traidor não faria outra tentativa semelhante, com medo de ser desmascarado. A criação de uma morada eterna no Vale dos Reis não só lhe imporia um aumento de trabalho, mas adiaria o momento de ele tomar posse da fortuna que o aguardava do lado de fora do povoado, sem contar o prestígio que teria Néfero silencioso no caso de sucesso. No início, o traidor só pensara em si mesmo e na futura boa vida, esperando não precisar lutar contra a confraria. Mas, à medida que o tempo passava, foi percebendo que a confrontação seria inevitável. De uma maneira ou de outra, deveria ajudar aqueles que queriam aniquilar o lugar da verdade, para que ele não se voltasse contra a sua pessoa, como acusador implacável.
Os artesãos da equipe da direita beijaram suas mulheres e filhos, amarraram largas faixas de tecido na cintura e vestiram a tanga de couro. Chegara a hora da partida para o Vale dos Reis, passando pelo desfiladeiro, onde a equipe dormiria 9 noites antes de voltar ao povoado. Guiado por Néfero silencioso, os artesãos ficaram recolhidos diante a tumba do mestre de obras Sen-Nedjen. Em seguida, atravessaram a necrópole para continuar por um caminho estreito e rochoso que levava à crista da colina do oeste. Nota de rodapé. Sen-Nedjen, tumba número 1 de Der el-Medineh. Voltando ao texto, precisaram caminhar à beira de uma falésia escarpada, tomando cuidado onde pisavam. Para quem rir, era uma prova difícil, mas ele dispunha de uma bengala sólida e, praguejando contra a montanha, continuava a marcha. À esquerda, a oeste, o cume e sua forma piramidal dominavam com toda a sua massa. À direita, a leste, desdobrava-se uma paisagem magnífica, com as tumbas dos nobres, os templos de milhões de anos e as terras cultivadas que se estendiam até o Nilo. Néfer encheu os olhos com aquela visão sublime que ele esperava embelezar ao acrescentar o santuário de Merneptah. Paneb também estava deslumbrado. Saberia agradecer o bastante aos deuses por lhe concederem uma vida tão grandiosa, marcada por tantas maravilhas? Quando o mestre de obras retomou o caminho, Nakht o possante pegou-o pelo braço. Cuidado! Você pode despencar pela encosta. Esta passagem é muito perigosa e já houve vários acidentes aqui. Deixe-me ir na frente. Fique sossegado. Não cometerei nenhuma imprudência. Nakht pareceu ficar ofendido, mas voltou para a fila, e a procissão continuou seu caminho até o desfiladeiro, lugar de repouso entre o povoado e o Vale dos Reis. Ali fora implantada uma aldeia composta de 78 casebres, construídos com grossos blocos de calcário, unidos com argamassa, e de uns 50 pequenos oratórios encostados na falésia. O escriba da tumba levou a equipe até a capela dedicada a Amon do Bom Encontro, a quem foram dirigidas preces mudas pelo sucesso dos artesãos. Paneb descobria, admirado, aquele lugar estranho, povoado de estelas nas quais se viam adeptos do lugar da verdade venerar as divindades. Era evidente que o desfiladeiro não era só destinado ao repouso, mas, sobretudo, à meditação e ao contato com as forças invisíveis que ali reinavam. O vento está soprando forte, a voz de Amon torna-se mais perceptível, disse-lhe Quenrir. Se ele não nos permitisse encontrá-lo, seríamos incapazes de achar o nosso caminho. Vamos instalar-nos. Cada casebre, com um telhado formado de pedras chatas e ramagens, tinha 2 pequenos cômodos. No primeiro havia um banco de pedra onde fora atalhada uma cadeira em forma de U, algumas delas com o nome do proprietário gravado. No segundo, sem janela, havia uma plataforma de pedra na qual o ocupante estendia um tapete. O escriba da tumba era privilegiado com o casebre maior e mais confortável, pois continha um cômodo a mais, que lhe servia de escritório. Situado na parte leste da aldeia, ele era bem abrigado do vento e do sol. Alguém poderia fazer o favor de varrer o meu casebre? Pediu Quenrir. Com prazer, respondeu Paneb. Pai o bondoso, Renupeu jovial, Casal o cordame, Nakht o possante e o Nesh o chacal colocaram nos casebres as provisões que haviam trazido para 2 dias. A partir do dia seguinte, sob vigilância policial, os auxiliares trariam o que lhes era necessário, e assim seria cotidianamente até o fim do período de trabalho. Caro, o brusco, e Gal, o preciso,
distribuíram jarras de água, enquanto Dídia, o generoso, e Tuti, o sábio, arrumavam pão, cebola, peixe seco e figos numa grande pedra plana que serviria de mesa comum. Na aldeia do desfiladeiro era proibido cozinhar alimentos e acender fogueiras. Bem mais rústicas do que no povoado, essas condições de vida os faziam ter saudades e dar mais valor ao conforto de uma casa e o calor do lar. Fenédio, o nariz, o Zerhat, o leão, e Ipuí, o examinador, entraram nos modestos ateliês do desfiladeiro para esculpir estatuetas dos artesãos em posição de oração, que seriam colocadas nos oratórios, e amuletos em forma de ferramentas, com o nível, a enxada e o esquadro, que cada artesão usaria no pescoço para se proteger dos gênios do mal que rondavam a montanha. Só Shed, o Salvador, não procurava ser útil. Sentado na entrada do seu casebre, desenhava uma mesa de oferendas cheias de vitualhas. O mestre de obras aproximou-se. Sei o que está pensando, disse-lhe o pintor, mas está enganado. É bom que um de nós não esteja ocupado com as necessidades básicas para manter a mente livre. Supondo que eu aceite o seu ponto de vista, não cabe a mim designar esse homem? Eu não sou o melhor observador da equipe? Desenhando, eu vigio. Acha que algum perigo nos ameaça? Essa montanha não é muito favorável à presença humana. É melhor ficar atento. Paneb terminara de limpar o casebre do escriba da tumba e começava a cuidar do que lhe havia sido atribuído. Aqui, disse o mestre de obras, deve-se dormir maravilhosamente. Mas passarei a minha primeira noite contemplando o céu. Que lugar fabuloso! Sente-se a presença daqueles que nos precederam. Eles meditaram neste lugar antes de criarem as obras-primas. Alimentaram-se do silêncio e da grandeza do cume do Ocidente. Gostaria de nunca mais me queixar desse casebre. À mesa! Chamou Paí o bondoso. Os artesãos comeram, porém, com exceção de Paneb, não demonstraram muito apetite. Todos tinham consciência da pesada tarefa que os aguardava, porque trabalhar no Vale dos Reis era diferente de qualquer outra missão. Lá os humanos não tinham lugar, e era preciso toda a magia da iniciação vivida no lugar da verdade para ousar arriscar-se. E mais ainda, escavar a rocha sem importunar as forças do além. Todos os artesãos sabiam que um fracasso arruinaria sua carreira e poria em dúvida a própria existência do povoado. Por que estão com essa cara de enterro? Indignou-se Paneb. Parece que vão morrer em breve, e de uma morte indigna. Você não pensa nas dificuldades que teremos, retorquiu Gal preciso. Que dificuldades? Nós estamos juntos. Temos o mesmo objetivo e participamos de uma aventura que nos fará compreender a eternidade. O que pedir mais? Meu discípulo não deixa de ter humor, observou Shed, o Salvador, e ele está certo em desafiar os nossos medos. Isso porque você não tem medo de nada? Insurgiu-se Casal Cordame. Talvez eu esteja mais preocupado do que todos vocês, mas o que adianta demonstrar? Eu nunca os compreendo, falou Paneb. Preocupação, medo, receio, como podem ser incomodados por tais sentimentos? O desconhecido é tão forte quanto o amor e é preciso engajar-se com todas as forças. Em vez de ficar tagarelando à toa, opinou Kenrir, é melhor vocês irem descansar. Em 4 horas partiremos para o Vale dos Reis. Fim do capítulo 41. Capítulo 42. Tão difícil era a subida para o desfiladeiro quanto fácil a descida para o Vale dos Reis.
O mestre de obras ia à frente, seguido de Paneb, louco de alegria por penetrar na grande pradaria onde aqueles que cometiam erros não podiam entrar. E esse era exatamente um dos motivos de preocupação de Néfer, o silencioso. Se um dos membros da sua equipe houvesse efetivamente tentado jogar sobre ela o mal olhado, ele ia introduzir uma pessoa nociva naquele lugar sagrado. Mas não tinha nenhuma certeza, nem dispunha de um meio confiável para identificar o eventual culpado e precisava ir em frente, carregando esse peso suplementar nos ombros. A violência da luz fez brotar um fogo nas pedras. Será que sou o único a vê-lo? Perguntou Paneb ao mestre de obras. Todos nós o sentimos em graus diferentes, e sabemos que ele nos destruirá se não formos dignos da obra a realizar. Que o pico do ocidente possa nos proteger. Você também vai ceder à melancolia reinante? Tranquilize-se, Paneb. Tenho muito o que fazer. Não é a amplitude da missão que você teme, é? Ao contrário, ela me exalta. Porém, um traidor pode estar entre nós com a intenção de nos levar ao fracasso. Acredita mesmo nisso? Ainda não descartei essa hipótese. Se tal monstro existe, ele aplicará uma estratégia simples, mas eficaz. Atacará você. Sem capitão, a equipagem ficará desamparada, mas essa serpente está se esquecendo da minha presença. Enquanto eu estiver vivo, nada vai lhe acontecer. Eu queria dizer, não se esqueça de que seu apelido é Silencioso. A entrada do Vale dos Reis era uma passagem bem estreita, feita na rocha e permanentemente vigiada pelos guardas do chefe Sobek, que foi ao local para receber a equipe. O núbio saudou o escriba da tumba e o mestre de obras, depois identificou cada um dos artesãos. Nenhum incidente a ser assinalado? Perguntou Kenrir. Nenhum. Todo o meu efetivo está em estado de alerta. Nenhum intruso poderá aventurar-se nessas paragens sem ser imediatamente notado. Preciso dos seus 2 melhores homens para ficar de guarda no ateliê e no canteiro de obras. Pembu e Tusa. Suas folhas de serviço são excelentes e ninguém os pegará de surpresa. Os 2 núbios apresentaram-se ao escriba da tumba. Tinham um olhar franco e exalavam saúde. Vamos lá, exclamou o mestre de obras. Um a um, os artesãos atravessaram a passagem que separava a grande pradaria do resto do mundo. Ali o reinado da luz e do mineral era absoluto, e o efêmero cedia lugar ao eterno. As falésias verticais produziam um silêncio vindo do além, alimentado pelo azul do céu. Pembu, decretou o escriba da tumba, você guardará o depósito de material. Só o mestre de obras e eu temos a chave, e faremos a distribuição do material. Se faltar uma peça que seja, você será o responsável. Kenrir abriu a porta do depósito e verificou o número de picaretas, de cinzéis, de barras de cores e de mechas de lamparinas. Correspondia exatamente ao inventário que ele próprio fizera por ocasião da sua última estada no Vale dos Reis. Desconfiado, ele recontou e verificou o estado das picaretas e dos cinzéis, juntando com os que haviam sido trazidos pela equipe da direita. A quantidade seria suficiente para começar os trabalhos. A divisão do equipamento foi feita em silêncio, e Kenrir anotou numa tabuleta de madeira o tipo de material entregue a cada artesão, que à noite deveria restituí-lo. Nenhum roubo seria possível e as ferramentas danificadas seriam levadas ao povoado para serem reparadas. Tusa, ordenou o escriba da tumba ao policial núbio, você guardará o canteiro de obras, do momento em que o deixarmos até o nosso retorno. Se por acaso alguém conseguir atravessar todas as barreiras e burlar o sistema de segurança estabelecido por Sobek, derrube o intruso sem nenhuma advertência, quem quer que seja ele.
E insisto neste ponto. Quem quer que seja. Ao lado da porta do depósito de material, o escultor-chefe, o Zerhat, o leão, pôs uma estela na qual haviam sido gravadas 7 orelhas que permitiriam aos policiais ouvir qualquer barulho suspeito. Guiada por Néfer, o silencioso, a equipe da direita dirigiu-se para o lugar escolhido para escavar a morada eterna do faraó Merneptah, a oeste da tumba de Ramsés o Grande. Fened, o nariz, e Ipui, o examinador, escrutaram longamente a rocha. Não será fácil, estimou Ipui. Não podemos escavar um pouco mais além? A decisão do faraó e a minha são definitivas, afirmou Néfer. Temos de aceitar, mas precisaremos tanto de eficácia quanto de força. Neste lugar a rocha é caprichosa. Ela vai nos pregar algumas peças. Fened, o nariz, pôs a mão numa excrescência da pedra. O primeiro golpe da picareta deve ser aqui. A ressonância modificará a resistência da parede, e seguiremos mais facilmente suas linhas de fratura. O escriba da tumba entregou ao mestre de obras uma picareta de ouro e prata, que, desde a criação do Vale dos Reis, era usada para dar o golpe ritual. Néfer brandiu-a e afundou a ponta a alguns milímetros do lugar indicado por Fened. Depois, com um buril de prata, alargou o buraco. A rocha emitiu um som estranho, semelhante a um canto lamurioso e ao mesmo tempo cheio de esperança. Fened sorriu. Uma vez mais, seu faro funcionara. Manejando uma picareta de pedra dura, Nacht, o possante, deu o primeiro golpe de verdade. Os colegas acompanharam-no e só Paneb mostrou a mesma eficiência. Envergonhado, Nacht bateu com mais força, e Ardoroso não teve nenhuma dificuldade em igualá-lo. A competição durou muito tempo, e Nacht foi o primeiro a ficar cansado. Vocês dois, repouso, ordenou o mestre de obras. Os outros, usem as picaretas mais leves. Pesando de 1 a 3 quilos, essas picaretas tinham um núcleo de bronze recoberto de cobre que amortecia os choques e impedia que o metal se quebrasse. E as jornadas de trabalho sucederam-se exaltantes. Os talhadores de pedra empregaram pesadas raspadeiras com cabo de madeira e cinzéis de cobre para soltar a rocha em pequenos pedaços. Pouco a pouco, foram aparecendo os estratos brancos de calcário sobrepostos que se abriam em camadas de sílex mais escuras, e essa visão alegrou Néfer. A rocha era de boa qualidade e seria um excelente suporte para a escultura e a pintura. À esquerda da entrada da tumba, Kenrir mandou escavar um nicho com uma inscrição que não dava margem a ambiguidades. Cadeira do escriba Kenrir. Sentado na sombra, ele poderia observar o andamento dos trabalhos. Com exceção de Shed, o Salvador, disse ele a Néfer, todos os membros da equipe demonstram um grande entusiasmo. A entrada monumental está tomando forma, e você não vai demorar a começar as galerias descendentes. Não pode haver nenhuma precipitação, anunciou Néfer, para que a rocha não seja ferida. Sem dúvida, perderemos tempo, mas evitaremos erros graves. E Shed não está inativo. Ele prepara a futura decoração da tumba e faz inúmeros esboços. Ele sempre agiu assim. E quando se apresenta diante da parede, não tem nenhuma hesitação. Mas que caráter estranho! Shed não realiza seu trabalho sem falhar? Com certeza, mas ele é diferente. E não gosto do comportamento dele. Tem alguma coisa específica a censurar? Não, ainda não. Em outras palavras, você suspeita que ele seja o causador dos danos à confraria. É uma vaga impressão. Talvez não devesse falar com você sobre isso. Ao contrário, não me esconda nada.
Mesmo que aquilo que eu deva saber me corte o coração, é melhor do que a ignorância. Evidentemente, Nefer, mas ele deve preparar-se para ter cruéis desilusões. Os homens, mesmo os do lugar da verdade, não estão necessariamente à altura do que você espera deles. Se a obra for realizada, qual o problema? E se ela não for realizada? Então você acha que eu não vou conseguir? Honestamente, não sei. Mas tive sonhos maus e temo um fim trágico para esta obra, independentemente da sua competência. E a agressão do mal-olhado confirma os meus receios. A mulher sábia não o eliminou? Gostaria de acreditar nisso. Continue cético, desconfiado e pessimista, Kenrir. Eu não poderia ter melhor aliado. O escriba da tumba resmungou algumas palavras incompreensíveis, afundando-se na cadeira de pedra. Graças à sua vigilância, nenhuma ferramenta havia desaparecido, e a afiação das ferramentas havia sido efetuada sem nenhum atraso. O verdadeiro motivo da sua esperança era Nefer o silencioso. Como não admirar o rigor e a paciência dele, desdobrada numa força de verdadeiro chefe? A perfuração da rocha avançava no ritmo estabelecido por ele, e Nefer examinava cada polegada da rocha como se a sua vida dependesse daquilo. Os artesãos sentiam a sua calma, e sabendo que ele não admitia nenhuma negligência, davam o melhor de si mesmos. Com uma palavra, com um gesto, Nefer resolvia uma dificuldade ou evitava um erro. Os talhadores de pedra constatavam que o mestre de obras sentia a rocha. Às vezes, tão caprichosa, percebia a respiração dela e sabia submetê-la à sua planta sem humilhá-la. Mais de 5 metros já haviam sido escavados. Era a vez de Paneb e de Unesh, o chacal, catarem as sobras, encherem os sacos de couro com elas, carregando-os nos ombros ou em carretas com rodas de madeira e içadas por cabos, enquanto Caro o brusco e Nact o possante manejavam a picareta. Levado pelo impulso, Nact quase perdeu o equilíbrio e a ponta da sua ferramenta roçou a têmpora de Brusco. Podia ter me matado, imbecil! Furioso, o Brusco ameaçou o possante com a picareta. Paneb mergulhou nas pernas dele para impedi-lo de cometer uma ação irreparável, enquanto Nefer segurava Nact contra uma parede. Você ousaria levantar a mão contra o seu mestre de obras? Nact acalmou-se e Paneb permitiu que Caro se levantasse. Reconciliem-se imediatamente, ordenou Nefer. O incidente está encerrado e não acontecerá de novo. Fim do capítulo 42. Capítulo 43. Com a tintura de cabelo a caju admiravelmente bem feita, o colo opulento mais atraente do que nunca, vestida apenas com um véu de linho, Serqueta provocava o marido que acabara de entrar em casa. Como estou essa noite? Merry jogou longe os papiros contáveis. Você é uma verdadeira fêmea, disse ele amassando-lhe os seios. O dia foi bom, meu doce amor? Excelente. O poder cai tão bem em você. Como de hábito, ele rasgou o véu de linho e agiu como um animal no cio. Era assim que ela gostava, brutal e insaciável. A vida não passava de violência, e era preciso mostrar-se mais forte. Graças à total cumplicidade que existia entre eles, Merry e Serqueta não temiam nenhum adversário. Não temos mais nenhuma informação confiável sobre o lugar da verdade, lamentou ela. Mesmo assim, sabemos que a confraria começou a escavação da tumba de Merneptah no Vale dos Reis. De que isso nos serve? Nenhum de seus segredos caiu nas nossas mãos. Paciência, minha leoa. Você sabe muito bem que a nossa posição oficial proíbe qualquer manobra em falso. Não perdi a esperança de ficar a par de algumas confidências, mas, para conseguir isso,
É preciso que o escriba da tumba e o mestre de obras confiem em mim de verdade. Você está com alguma ideia, não está? Uma ideia muito astuciosa. Você verá. Com o filho nos braços e um macaquinho verde empoleirado no ombro, Paneb olhava as sacerdotisas de Hathor dançarem e copiarem os movimentos de Turquesa, de graça e agilidade deslumbrantes. Considerado como gênio do bem, livre para ir de casa em casa onde saboreava as melhores comidas, o macaquinho gostava de brincar com as crianças. Ele escolhera o novo poleiro para poder examinar de perto o bebê e tocar-lhe delicadamente a cabeça com um dedo malicioso. Como a Perty reagia com um sorriso e soltava pequenos gritinhos de satisfação, o novo companheiro de brincadeiras prosseguia, sem ultrapassar os limites para não provocar a intervenção do pai. Usando o amuleto que Shed o Salvador lhe dera, Paneb tinha a sensação de ver a realidade com mais amplidão e precisão, como se a abordasse sob diversos ângulos ao mesmo tempo. Assim, apreciava melhor a dança das 7 sacerdotisas, com o intuito de proteger, com a magia, o povoado e o trabalho dos artesãos. Só revelando o segredo das mulheres de dentro dos muros aos membros da confraria, as 7 dançarinas vestidas com tangas curtas e arredondadas na frente usavam perucas de longas tranças nas quais estava preso o globo de faiança que evocava o sol. Manejando um bastão terminado por uma mão que segurava um espelho, Turquesa deu meia volta e ficou de frente para as outras dançarinas. Uma delas pôs a perna esquerda à frente e contemplou-se no espelho que outra sacerdotisa ocultou com as 2 mãos. Então, Turquesa virou a superfície refletora para o céu, para que recebesse os raios de sol e os propagasse à sua volta. Não nos contemplemos a nós mesmas, salmodiou a bela sacerdotisa. Viremos nosso espelho para a luz, assim ficaremos protegidas do mal. Depois de examinar longamente o pequeno Aperte, Clara entregou-o ao pai. Seu filho está com uma saúde excelente, Paneb. Tem certeza? Não há o menor traço de doença, e ele tem uma energia, no mínimo, igual à sua. Entre as crianças do povoado não há nenhum caso semelhante. Melhor assim. Quando ele conseguir ficar de pé, eu lhe ensinarei os rudimentos da luta. Clara não teve tempo de exprimir sua opinião sobre aquele programa educativo, porque o Nash, o chacal, entrou no gabinete dela com uma cara funesta. Estou com uma dor terrível no alto das costas, explicou. A força de manejar a picareta deve ter lesado um músculo. A mulher sábia pôs a mão direita no lugar dolorido. Uma das vértebras não está em harmonia com o resto da coluna, diagnosticou ela. Vou manipulá-lo. Seguindo as instruções da terapeuta, o Nash cruzou as mãos atrás da nuca. Clara passou os braços sobre os do paciente e, fazendo uma alavanca ao puxá-lo na sua direção, provocou um estalo libertador. Estou com uma sensação de calor em todo o pescoço, constatou o Nash. Excelente. Essa técnica me interessa, declarou Paneb. Poderia ensinar-me? Para ser franca, eu pensava em arranjar um assistente, porque seus colegas são muito corpulentos para mim. A mulher sábia que me precedeu ensinou-me os gestos certos, mas não tenho força para fazer todos eles. Se quiser que eu lhe ensine as manipulações que liberam as costas das dores, preciso de uma cobaia. O Nash tentou eclipsar-se. Paneb agarrou-o pelo ombro. Estou certo de que você sente dor em algum outro lugar e que se oferece como voluntário. Não, eu estou muito bem. Precisamos sempre nos sacrificar para o bem da comunidade. Não confia em mim? Como posso dizer?
Obrigada pela cooperação, Nash, disse Clara com um belo sorriso e uma gentileza que excluía uma recusa. A mulher sábia ensinou a Paneb como tratar as más posturas e os desvios da coluna vertebral, quer elas fossem de origem cervical, dorsal ou lombar. Ensinou-lhe os gestos certos para curar um lumbago e um torcicolo. Revelou-lhe que cada vértebra corresponde a um órgão e que podia causar vários distúrbios, desde a arritmia cardíaca à acidez estomacal. Mostrando um dom excepcional, Paneb assimilou o ensinamento de Clara com facilidade e até conseguiu pôr no prumo a bacia de Unesh, que há muito tempo sentia dores nos quadris. Pelos deuses! Exclamou seu primeiro paciente. Você me devolveu a juventude! Você será útil nos canteiros de obras. Bem, vou voltar para casa. Depois da partida de um Unesh esperto como nunca, Clara revelou a Paneb outros segredos da profissão. Precisamos de várias sessões para você se aperfeiçoar. Nos seus dias de descanso, farei com que trate alguns pacientes e depois você estará autorizado a manipulá-los sem a minha presença. Estou tão feliz por poder ajudá-la. Sua força é um dom do céu, Paneb, mas não se imponha pela força, senão as pessoas também vão se impor a você pela força. Clara ia fechar o gabinete quando Shed, o Salvador, saiu das sombras. Pode dar-me alguns minutos? Claro. O pintor esgueirou-se para dentro do gabinete, como se não quisesse ser visto. O que está acontecendo, Shed? Nada de grave. Estou com alguma coisa nos olhos e minhas pálpebras estão doloridas. Depois do exame, a mulher sábia deu ao pintor um pequeno pote que continha uma pomada composta de folhas de acácia moída, serragem, galena e gordura de ganso. À noite, ela lhe disse, aplique-a sobre as pálpebras e cubra-as com um curativo. Além disso, com uma pena de abutre oca, instile em cada olho 3 gotas, 3 vezes por dia, de um colírio de aloés e sulfato de cobre. Ele aliviará a irritação, mas não fará milagres. Você não me contou tudo. Shed olhou para Clara como se nunca tivesse visto. Ela possuía um porte de rainha. A mulher sábia dá-me a possibilidade de mentir? Não sabe a resposta para a sua pergunta? Gostaria de que as lamparinas fossem apagadas. Clara deixou a escuridão reinar no ambiente. É isso que acontece com a vida, disse Shed, o Salvador, com a voz cansada. Ela nasce do invisível, alimenta-se da luz e volta para as trevas onde as formas se dissolvem. Quer se trate do granito mais duro ou do sentimento mais terno. Meu discípulo Paneb ainda o ignora, porque está convencido de que a força dele é inesgotável e de que ela lhe permitirá ganhar qualquer combate. Está enganado. Mas de que lhe adiantaria ser mais lúcido? É melhor que ele destrua os obstáculos um após o outro, até o dia em que a sua vontade e seus punhos ficarão inutilizados. Só então ele entenderá que se agitou sem agir, e que a morte é a mais acolhedora das amantes. Mas antes, ele deve abrir novos caminhos, pintar como ninguém pintou e acreditar que o homem pode ser criador. É preciso ajudá-lo, Clara, e não deixar que os demônios o dominem, porque o lugar da verdade vai precisar de Paneb. Você está perdendo a visão, não é? Você se tornou nossa mãe e deve amar cada um dos seus filhos, mesmo que um deles tenha perdido toda a esperança. A menos que você possa dar-me alguma... Não tenho direito de mentir para você. Essa é uma doença que conheço, mas que não sei curar. A evolução será lenta. Posso conseguir estacioná-la,
e nada mais. Que Deus é tão cruel para infligir um castigo como esse a um pintor? Com certeza não venerei o suficientemente o pico do Ocidente, mas é muito tarde para eu me arrepender. Não quero que ninguém saiba sobre isso. Eu me chamo Shed, o Salvador, e não quero ser socorrido. Você deveria consultar os oftalmologistas em Tebas, em Mênfis. Para quê? Eles não têm a sua magia. Vou suportar a minha sorte até que ela faça de mim um enfermo, e só aceitarei seus cuidados se você prodigalizá-los no maior segredo. Ninguém deve saber. Só há uma pessoa a quem nada posso escolher. Seu marido, nosso mestre de obras. Ele é o silencioso, e confio nele. No momento não tenho os meios para curá-lo, Shed, mas não me dou por vencida. Fim do capítulo 43. Capítulo 44. A boa cozinha de Newt, a vigorosa, que sabia assar uma ave com uma habilidade inigualável, revitalizava Quenrir. Depois que ela passou a cuidar da casa dele, Quenrir adquiriu energia suficiente para manter o diário da tumba, supervisionar o canteiro de obras do Vale dos Reis e prosseguir com sua obra literária. Quando acabou a nova versão de A Batalha de Kadesh, na qual engrandecia o papel sobrenatural de Ramsés o Grande, começou a redigir uma lista dos reis que haviam mandado construir um templo na margem oeste e dava uma última mão na história da 18ª dinastia. Misturando poesia, erudição e simbolismo, tentava dar vida às múltiplas dimensões da extraordinária civilização da qual tivera a sorte de ser filho. O senhor tem uma visita, anunciou a jovem serva. Ah, não, agora não. Não vê que estou escrevendo? Devo mandar embora Néfero silencioso? Não, claro que não. Mande-o entrar. Em geral tão calmo, o mestre de obras parecia irritado. O comboio de burros encarregados de trazer cobre para a fabricação dos cinzéis acabou de chegar. Ele revelou. Excelente notícia, só o esperávamos amanhã. Há muitos burros, mas nada de cobre. Impossível! Venha verificar. O escriba da tumba largou a sua obra para ir à grande porta do povoado, na companhia de Néfer. Sentado na sua esteira de viagem, o chefe dos almocreves discutia com Obed, o ferreiro, que não tinha com o que trabalhar. O que fez do cobre que deveria entregar? Perguntou Quenrir. O comboio foi revistado pela polícia de Coptos, e ela achou que o carregamento não estava conforme. Como eu tinha ordem para vir até aqui, eu vim. Não tenho nada com isso. Assine a minha ordem de missão cumprida e eu volto para Tebas. Não estava conforme. Mas conforme a quê? Não sei de nada. Então, vai assinar? Quenrir assinou contra a vontade, e o comboio deixou a zona dos auxiliares para voltar a pegar a balsa. E eu, o que faço? Interrogou o ferreiro com as mãos nos quadris. Sem matéria-prima vou ficar à toa. Há picaretas e velhos cinzéis para serem amolados, respondeu Néfer. Os talhadores de pedra vão entregá-los. O escriba da tumba e o mestre de obras afastaram-se. Se a quantidade de cobre pedida não for entregue em menos de 2 meses, preveniu silencioso, não terei ferramentas de precisão suficientes e serei obrigado a interromper a obra. Não é a primeira vez que acontece um incidente desse tipo, lembrou Quenrir, mas desta vez aconteceu no pior momento. Só vejo uma solução: avisar Merry. Os escritórios da administração central da margem leste eram um verdadeiro formigueiro. Entravam escribas, portadores de mensagens urgentes, outros saíam correndo para transmitir aos interessados as ordens das autoridades. Outros ainda recebiam contribuintes descontentes, camponeses que contestavam o cadastro e entregadores de víveres diversos a serem controlados. Armado de um bastão,
Um policial interpelou Kenrir. Quem é você? O escriba da tumba. Quero ver imediatamente o administrador-chefe. Pessoas ousadas que solicitavam esse privilégio é o que não faltava. E o policial os encaminhava para um escriba, que os fazia esperar um tempo antes de recebê-los. Mas esse personagem merecia toda a consideração. Siga-me, por favor. O policial conduziu Kenrir ao prédio central, onde o administrador recebia os convidados importantes. Seu secretário particular foi avisado da presença do escriba da tumba, que logo avisou ao chefe, que imediatamente foi ao encontro do visitante. Meu caro Kenrir, que prazer revê-lo. Precisa dos meus serviços? É bem possível. Por favor, entre. Mobília de madeira de lei, inúmeras lamparinas de azeite, armários e prateleiras para os papiros e para as tabuletas de madeira, ânforas de água e de cerveja. O escritório de Merry era luxuoso e confortável. Vamos, entre. Estou com pressa e vou logo aos fatos. Algum problema grave? O carregamento de cobre que o lugar da verdade deveria receber foi bloqueado em Coptos. Qual o motivo? Não estava conforme? Não tem você outras informações? Infelizmente não. Esse cobre é indispensável para a confraria na fabricação de algumas ferramentas, para podermos continuar o trabalho. Entendo. Eu deveria ter sido informado desse incidente. Você não está a par? Se isso tivesse acontecido, meu caro Kenrir, eu teria intervindo sem demora. Receio que um dos meus subordinados tenha cometido um erro grave. Pode dar-me alguns minutos? Vou tirar esse caso a limpo. Pelo olhar furibundo de Merry, o escriba da tumba viu que ele não gostava de ser pego em falta. A sombra invadia o pátio quando Merry entrou como um furacão no seu escritório, com um papiro na mão. Realmente, um documento me foi enviado para me avisar do litígio sobre o seu carregamento de cobre, mas o responsável pelas ações com a região de Coptos classificou-o na categoria não urgente. Nem preciso dizer que esse funcionário não faz mais parte do meu departamento. Ele vai reaprender seu ofício num escritório da província, e cuidarei pessoalmente para que não seja promovido por muitos anos. Apresento-lhe as minhas desculpas, Kenrir. Quaisquer que sejam os erros dos meus empregados, eu me considero responsável. Sabe por que o carregamento foi declarado como não conforme? Um estúpido erro administrativo. O chefe da exploração das minas não preencheu corretamente o borderô de transporte, e a polícia de Coptos achou que era uma fraude. Ela abriu uma sindicância que pode levar vários meses. Vários meses? Isso seria uma catástrofe. O que você pode fazer? Redigir uma queixa em termos bem ressentidos e ordenar à polícia de Coptos que mande imediatamente para Tebas o carregamento de cobre. Essa atitude tem possibilidades de o surtir efeito? Merry fechou a cara. Talvez, mas não é certo. E, sobretudo, ela não impedirá a sindicância de seguir o seu curso. Pode conseguir um novo carregamento de cobre? Impossível. Essa foi a quantidade designada para vocês e nada mais. As cotas são fixadas de maneira rígida e não tenho o poder de modificá-las. É o lugar da verdade que está em jogo, lembrou Kenrir. Não é possível fazer uma exceção? Se dependesse só de mim, já estava feita. Mas a decisão está subordinada a um sistema administrativo cuja complexidade você conhece. Vou ser obrigado a dar a má notícia ao mestre de obras, deplorou Kenrir. Talvez haja uma solução, considerou Merry. Qual? Se eu for pessoalmente a Coptos, lá poderei encontrar-me com as autoridades e expor-lhes o nosso ponto de vista. O êxito não é garantido, mas pode estar certo de que serei convincente. Merry enrolou o papiro onde estava especificado o motivo do litígio e dirigiu-se num passo marcial para a porta do escritório.
Partirei imediatamente, e espero não voltar de mãos vazias. De qualquer forma, Mary, a confraria lhe será grata. Meu dever não é protegê-la? Perdoe-me por encurtar assim a nossa entrevista, mas não tenho um minuto a perder. Saindo apressadamente para o pátio, Mary chamou o condutor do seu carro e pegou de imediato a estrada, satisfeito com o seu estratagema, desenvolvido minuciosamente. Não teria nenhuma dificuldade em resolver um problema que ele próprio criara, e seria visto como o salvador dos artesãos. Obviamente, quem rir não suspeitava de nada. Mary representara a comédia com tanto talento que o escriba da tumba caíra na armadilha. Ele apresentaria o general para o mestre de obras como sendo o melhor defensor do lugar da verdade, capaz de deixar o escritório e interromper todos os trabalhos para voar em seu socorro. E quando voltasse a Tebas à frente do comboio e trazendo o cobre indispensável, Mary conquistaria a reputação de herói. Fim do capítulo 44. E fim de mais um bloco de leituras, meus amigos. Esse Mary, essas artimanhas, ai, ai, ai. E vem arte por aí. Vamos ver o que ele vai aprontar. Quero que vocês deixem para mim aí nos comentários. Primeiro, o que acharam da gravação de hoje? Estou usando o novo microfone. Eu quero saber como é que está sendo ouvir essa gravação. Como é que saiu. Outra coisa. Vamos homenagear o escriba da tumba? Cadeira do... Qual o seu nome? Vamos homenagear o Quem Rir, mas da nossa forma, do nosso jeitinho. Então, Mara, coloca aí, cadeira da Mara, cadeira da Elizabeth, cadeira do André, cadeira da Simone. Nosso lugar reservado especialmente para ouvir essa leitura de mais essa coleção do querido Christian Jaque. Vou ficando por aqui, um grande beijo para vocês, até a nossa próxima semana, nosso próximo encontro. Tchau!